Hoje está bem diferente, né? Sem a equipe aqui à frente fica diferente. Mas faz parte, né? A gente sempre sabe que nessa época muitos irmãos viajam, muitos estão em acampamentos. Ontem eu estive pregando lá no acampamento, nós estamos lá com 54 adolescentes. Imagine como é que está aquilo lá, né? 54 adolescentes. Então está muito bom, mas uma grande parte da igreja está lá cuidando desses meninos. Então, por isso nós estamos assim com poucas pessoas, mas de toda forma o Senhor nos trouxe para louvar e engrandecer o nome dele, aprender da palavra do Senhor. E é até bom que de vez em quando mude, né? A gente vai se acostumando, depois a gente sente falta, mas me lembra muito assim o que acontece nas igrejas que começam. Né? Quando elas começam, elas não têm equipe, fica aquelas coisas de dificuldade, e aí a gente olha assim e fala assim, mas não é possível, nossa igreja é tão organizada, tão grande, não é possível que a gente vai ficar sem louvor, mas fica, acontece. E nós temos questão de que a gente tivesse o louvor, embora dessa forma como nós fizemos hoje. Né? Mesmo assim, mesmo com todos os meninos longe, os que tocam, os que cantam, estão cuidando dos seus filhos também no acampamento, então muita gente viajando, é assim, e por isso nós mudamos hoje. Mas são todos bem-vindos. Toda a igreja que está aqui, também a igreja que nos acompanha pelas redes sociais, todos os irmãos que nos acompanham, são bem-vindos para nós falarmos sobre a palavra de Deus, para ouvirmos a palavra do Senhor. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 27. Hoje eu pretendo expor o Salmo 27. E eu chamei esse salmo de o Salmo da Esperança. É uma esperança imperdível, né? É um salmo que nos fala sobre esperança, fala sobre tempos difíceis, tempos complicados, mas esperança, porque é assim a palavra de Deus. Eu creio que se nós não conseguíssemos ter esperança na nossa vida, nas coisas que fazemos, dificilmente a gente estaria na casa do Senhor, não é? Aqui a gente vem porque tem esperança de que haja mudança, de que haja transformação, que os tempos melhorem, que a gente possa viver um tempo melhor, e a gente só pode fazer isso na presença do Senhor, é o que o Salmo vai nos ensinar hoje, e eu pretendo trazê-lo para os irmãos falar um pouco a respeito desse Salmo de Davi. Os irmãos abriram e eu vou ler, os irmãos acompanham, a palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Salmo de Davi, falando a respeito da sua situação, da sua vida, do que ele esperava de Deus. E eu creio que hoje tem muita gente, mas muito sem esperança. Eu tenho conversado com algumas pessoas e vejo as pessoas desanimadas, sem esperança, sem uma perspectiva, olham para o futuro com muita incredulidade, não creem que possam ser socorridos, não creem que haja solução para os seus problemas, e acontece de perderem a visão do Senhor, perderem a visão da graça, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus, que se mostra cada dia na nossa vida. A cada dia, quando levantamos, as misericórdias do Senhor já se renovaram. E nós vamos olhar para isso, porque esse é o nosso alento. Se nós vivermos a parte disso,
nós viveremos uma vida miserável. Quando nós tentamos viver uma vida fora dos propósitos de Deus, fora daquilo que Deus nos dá como esperança de vida, nós vivemos uma vida muito difícil. E tem sido difícil. As coisas não são fáceis. Não são para mim, não são para os irmãos, e todos nós sabemos disso. No entanto, quando nós buscamos a casa de Deus, quando nós vamos ouvir a palavra de Deus, talvez nós façamos como Davi, espera no Senhor. É a única coisa que nós podemos fazer, esperar no Senhor. Esperar com paciência, esperar com perseverança, esperar pelo cuidado, pelo agir do Senhor. Romanos capítulo 4, versículo 18, nos fala sobre Abraão, que ele esperou contra a esperança. Olha, Abraão esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito para ele, assim será a tua descendência. Esperar contra a esperança, você já viu coisa mais difícil? Esperar contra a esperança, parece até que não é possível esperar contra a esperança, porque se ele tinha alguma esperança de ter um filho, ele olhava e dizia, nossa, é impossível que eu tenha um filho. Eu já tenho mais de 100 anos, Sara já está chegando nos 100, Sara já está com quase 100 anos, como é que eu vou ter um filho? Como é que vai ser essa descendência? É esperar contra a própria esperança do coração, contra aquilo que o seu coração diz. E muitas vezes nós precisamos aprender a esperar dessa forma, contra aquilo que o nosso coração nos diz, contra aquilo que a razão nos mostra. A esperança é algo contra a razão. E a esperança cristã, ela não segue a lógica da esperança humana. Se a lógica da esperança cristã se baseia tão somente na fé, naquilo que a gente não pode ver, a humana se baseia em fatos que a gente pode observar, que a gente pode medir e que a gente pode contar. A esperança humana é aquela que está colocada no dinheiro, está colocada numa solução que venha, está colocada em alguém que pode ajudar. A nossa não, a nossa está colocada apenas na nossa fé. A nossa esperança tem como base a nossa fé. Naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz, naquilo que a gente não pode perceber às vezes de Deus, naquilo que às vezes falha, naquela esperança que falha. A nossa esperança cristã não tem lógica, porque ela se baseia na fé. E hoje nós vivemos um tempo de muita confusão, e os crentes não são uma exceção à regra. Também temos muita confusão no nosso meio. Também vivemos muito confusos. Muitos crentes que estão presos às circunstâncias dessa vida. Estão presos àquilo que ouvem, naquilo que veem, naquilo que acreditam ser como lógica, como se Deus estivesse ausente. E não se espantem, porque são muitos crentes que agem assim. Agem, fazem todas as suas coisas, escutam, mas acreditam que somente a lógica pode definir algo para as suas vidas. Então, há crentes que não acreditam que podem conseguir um trabalho melhor, porque a lógica diz que não. Há crentes que não acreditam que possa ser salvo em Cristo Jesus, porque a lógica diz que não. Então, nós temos crentes também confusos, como a confusão que está vivendo aí o mundo. Nós não somos exceção. Temos muitas dificuldades para exercer a nossa esperança. E isso tem causado muito estrago no meio da igreja, já que a igreja prega que a esperança do crente deve ser posta na soberania de Deus, um Deus fiel, nas coisas que são invisíveis e nessa ação misericordiosa do eterno Deus. É nele que nós colocamos a nossa esperança. E nós comparecemos aos domingos, aos cultos ao Senhor, porque nós cremos nessa verdade de que Deus é a razão da nossa esperança, porque Ele é fiel, porque Ele não mente, porque Ele é eterno, porque Ele conhece todas as coisas, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Essa é a esperança que o crente deve ter. Não nas coisas que a gente consegue enxergar, não nas coisas que o mundo nos mostra, mas apenas naquilo que a fé nos mostra a respeito do Senhor. Os cristãos têm vivido esperando em Deus, mas às vezes estão presos numa situação de desencanto, uma visão materialista. Não estão vivendo exatamente como Deus quer que vivam, porque estão sendo materialistas demais. O Salmo 40, versículo 4 diz que feliz, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e a sua esperança. Quando nós olhamos para o profeta Jeremias, no seu livro, no capítulo 17, versículo 7, ele diz que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nas Lamentações de Jeremias nós lemos
quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Será que nós temos colocado a nossa vida e o nosso futuro, confiados todos esses nossos passos, aquilo que fazemos, aquilo que somos, aquilo que pretendemos, será que nós temos colocado isso no Senhor? Temos esperado no Senhor? Ou como a grande maioria das pessoas que nós conhecemos, será que você confia, mas desconfia? Confiar desconfiando, não é? A gente confia em Deus, mas a gente também tem aquela resistência a entregar todas as coisas nas mãos de Deus. Nós somos assim, dúbios quanto à nossa fé. Confiamos em Deus, mas temos uma ressalva. Pode ser que não aconteça. E esse é um problema nosso. É um problema para nós. Davi aqui escreveu esse salmo numa situação de dificuldade, situação de luta. Estava sofrendo por causa da fúria, da trama dos seus inimigos. Todos eles estavam contra Davi. Mas o tom que prevalece no salmo de número 27 é um tom, não é de clamor nem de angústia. É um tom de confiança, de ânimo. Por incrível que pareça, Davi está aqui manifestando a sua confiança no Senhor, embora em determinado momento ele diga ao Senhor, Senhor, ouve a minha voz, compadece-te de mim. Mas ele mostra que ele tem confiança no Senhor, ao ponto de afirmar que se sua mãe não o amparasse, se o pai dele o desamparasse, o Senhor o ampararia. Como Davi fez, o desafio para você hoje é sair daqui olhando para o Senhor e colocando nele a sua confiança. Alguns estudiosos afirmam que esse salmo foi escrito quando Davi fugia do ciúme de Saul. Saul estava muito ciumento com o sucesso de Davi. Ele havia sido um servo fiel a Saul, mas Saul queria tirar a vida de Davi. Outros dizem que foi quando ele fugia do seu filho, Absalão, que queria tomar o trono do pai. E nós sabemos que o único modo de tomar o trono seria matando o rei. E o seu filho queria isso, queria matá-lo para tomar dele o trono. Então, esse salmo é escrito num momento de extrema convulsão pessoal. É um momento em que todos os sentimentos de Davi estão aflorados. Da confiança em Deus, do conhecimento de Deus, daquilo que ele sabia sobre seu Deus, daquilo que ele confiava no seu Deus, mas também da terrível situação que ele estava passando, que ele estava vivendo. E eu quero olhar para esse salmo de modo que a gente possa aplicar na nossa vida diária, como se fosse uma canção de esperança, como se fosse uma canção de confiança no nosso Deus, que nos amou a ponto de entregar o seu Filho para morrer por nós. Eu quero fazer isso de algumas formas, usando esse texto maravilhoso da palavra de Deus, esse salmo de número 27. E em primeiro lugar, versículo 1 até o versículo 3, nós vemos que Davi exalta que Deus é luz, que Deus é salvação e que Deus é escudo. Ele se refere a Deus dessa forma: Deus é luz, Deus é salvação e Deus é escudo. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Ele começa o seu salmo com uma declaração forte a respeito de Deus. Deus é a sua luz. É através de Deus que ele enxerga a sua vida. O que nós precisamos entender daquilo que Davi diz é que essa luz maravilhosa de Deus é aquilo que nós precisamos enxergar quando nós estamos numa situação de conflito, numa situação completamente perdida, nas lutas da nossa vida diária. Nós precisamos enxergar Deus como a luz, aquele que clareia essa escuridão, que tira de nós as sombras, que nos coloca no caminho certo. Davi olha para Deus como essa luz. Diz: o Senhor é a minha luz. Ou seja, a única coisa que eu consigo enxergar é quando Deus brilha na minha vida. E nós precisamos começar a entender isso na nossa vida pessoal. Deus é a sua luz, Deus é a sua proteção, Deus é o seu protetor. Ele está enfatizando a sua dependência de um Deus soberano, de um Deus que tem nas mãos a sua vida, que tem o seu destino nas suas mãos. Davi nos mostra que nós precisamos estar completamente resolvidos em razão da presença de Deus conosco.
Nós precisamos enxergar que Deus é esse Deus soberano, fortaleza da nossa vida, luz e salvação da nossa vida. E para quê? Por quê nós temeremos? A quem nós vamos temer? Qual a situação pode vencer essa luz, esse escudo, essa salvação do Senhor na nossa vida? Não há nada que possa vencê-lo. Deus é esse ser todo-poderoso que mantém em suas mãos o nosso destino e a nossa vida. Não precisa de mais nada, nós não precisamos de mais nada, é isso que Davi está dizendo. Ele é suficiente na nossa existência. É isso que Davi diz. Se Deus é a sua luz, então, meu irmão, não há motivos para temer a noite escura, não há nenhum motivo para você temer os tempos tenebrosos, não há motivo para você temer o dia mau, porque o Senhor está com você. E é evidente que o Senhor não te livra do dia mau, Ele não te livra da noite escura, Ele não te livra dos tempos tenebrosos, mas Ele caminha com você nesses momentos mais difíceis da sua vida. O Senhor é a sua companhia dileta, é a companhia que nos faz bem, que está conosco, que nos anima, que nos faz melhores, que nos faz caminhar em novidade de vida. Com Deus o seu caminho será sempre luminoso. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Cristo, o Senhor, nosso Deus, é a nossa luz. É Ele que nos guia, Ele que nos ensina. O caminho dos ímpios, diz o mesmo provérbio, capítulo 19, é como escuridão, e eles tropeçam. A citação de Davi aqui nos remete a uma declaração de Jesus lá no Novo Testamento. João capítulo 8, versículo 12. Jesus diz a seguinte palavra de Deus. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É uma afirmação forte de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Ontem lá no acampamento eu preguei para os meninos Mateus capítulo 5, em que Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. E eu os fiz com que aqueles meninos vissem a responsabilidade com que Jesus trata os seus discípulos. O valor que Cristo nos imputa como aqueles que detêm essa graça maravilhosa de ser sal e de ser luz. Essa responsabilidade maior. Ele é a nossa luz. É nele que nós caminhamos. Quando nós olhamos para Jesus, nós não temos que temer a luz, não temos que temer a escuridão nem o sofrimento. Quem anda com Jesus não andará em trevas. O próprio Jesus diz, pelo contrário, ele terá a luz da vida. Davi conhecia o seu Salvador, sabia que ele podia viver na luz, mesmo que ele estivesse em situações complicadas. Mas se Deus é a sua salvação, nós olhamos para Davi, que já havia vencido animais violentos, havia vencido um gigante, várias tentativas de matá-lo, mas a sua segurança vinha da sua fé no Cordeiro que viria. Era algo maior que ele conhecia sobre Deus. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro. Abaixo do céu não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Davi sabia que Deus era a sua fortaleza, a sua salvação. Davi conhecia o seu Deus. No Salmo 24, ele declara: o Rei da Glória é o Deus forte e poderoso nas batalhas. No Salmo 145, versículo 3, ele diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Era um conhecimento maravilhoso do Deus que o acompanhava. Era não ter a desesperança tomando conta do seu coração nos momentos aflitivos. Ele estava passando por aflição. Ele estava passando por recriminações. Ele estava passando por perseguições. Mas mesmo assim o coração dele estava firme no Senhor. Ele conhecia o Senhor. E importa que a igreja desse tempo, que eu e você olhemos para Deus como esse Senhor poderoso, como esse Senhor que tem controle sobre a nossa vida, para que a gente não tema o que vem de fora, para que a gente se sinta confortado, mesmo que a gente perca para esse mundo. Há algumas coisas que normalmente Deus quer que a gente perca. Às vezes Deus quer que a gente perca algumas coisas para esse mundo. Às vezes Deus quer que a gente perca a confiança na gente mesmo.
E por isso, às vezes, as situações são muito complicadas e nós perdemos essa confiança em nós mesmos. Quantas vezes nós olhamos para as coisas que nós temos que fazer e dizemos assim, não vai dar. Eu sou incapaz de fazer. Eu não tenho condição de fazer. E a gente sucumbe por causa disso. E a gente deixa de ter a confirmação de Deus de que as coisas podem ser resolvidas se Deus for esse nosso amparo, se Ele for essa nossa luz, se Ele for o nosso escudo, se Ele for a fortaleza da nossa vida. Não precisamos temer mais nada. Se morrermos, irmãos, estaremos com Ele. Se formos embora dessa vida por causa dessa luta, Davi entendia isso. Se ele tivesse de morrer, ele sabia que ele estaria com o Senhor imediatamente. É isso que confortava o seu coração. É isso que fazia com que ele dissesse ao Senhor, por que eu vou ter medo? Vou ter medo de quem? A quem eu temerei? Se o Deus que é o meu Senhor está comigo. Na sua oração lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, ele fala muito a respeito disso. Ele diz que o Senhor é o Senhor cheio de poder, cheio de honra, de vitória, de majestade. Do Senhor é o reino. E ele, Senhor, se exaltou como chefe sobre todos. No Novo Testamento a ideia é a mesma. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz, eu sou o alfa e sou o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Por que o nosso coração se aflige tanto? Por que nós somos tão inconstantes quando as situações apertam? Precisamos aprender a segurar essa onda nossa, essa nossa insegurança, essa nossa falta de fé no poder de Deus. Muitas vezes falta fé, sim. Falta fé no poder do Senhor. Mas, em segundo lugar, quando eu olho o versículo 4 até o versículo 7, Davi diz que Deus é o abrigo definitivo da vida dele. Olha o que ele diz. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Ele vai-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo, oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Além de pedir ao Senhor, o salmista diz que se esforçará por fazer da casa de Deus o seu abrigo pelo resto dos seus dias. Nós devemos viver sob a proteção de Deus todos os dias da nossa vida. O que nós devemos é buscar a Deus, buscá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, entendendo que Ele é a nossa luz, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa segurança. É nele que está baseada a nossa vida. Ele tem poder para dar e para tirar a nossa vida. Davi julga um privilégio, a oportunidade de louvar o Senhor na casa do Senhor, no seu templo. Ele sabe que no dia mau o Senhor o acolherá, será o único recurso que ele terá. A única rocha de salvação será o Senhor. E para nós, irmãos, às vezes nós estamos bem de saúde, a gente não pensa muito sobre isso. Mas quando nós estamos em situações de fragilidade, quando nós estamos sofrendo, quando nós somos atacados, a única coisa que pode nos dar alívio nessas situações, que pode mostrar o escape para a nossa vida, é olharmos para o Senhor como o fiel guarda dos homens, como o Senhor fiel que tem cuidado de cada um de nós, que é o nosso abrigo definitivo, que é onde a gente pode se refugiar, onde a gente pode chorar as nossas mágoas, chorar o nosso sofrimento, quando a gente pode expressar tudo que vai no nosso coração, porque Ele não tem nenhum problema em entender aquilo que a gente diz para Ele, mesmo que seja na dificuldade de um choro, de uma lágrima, de um sofrimento que a gente não consegue vencer. É assim com você também? Você também faz da casa do Senhor o seu habitat? Aqui é o lugar da sua habitação. Você tem consideração, você busca ajudar, tornar linda a casa do Senhor? Ou você se lembra dele, ou da casa do Senhor, somente por um dia, por uma ocasião? Deus cobra de nós tudo o que fazemos por sua casa. Ageu capítulo 1, versículo 4, há uma repreensão aos irmãos. Porque Deus diz a ele, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, bem construídas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas?
E o grande problema não é essa casa, não é esse templo, não é esse edifício. O grande problema é quando está em ruínas a casa do Senhor no meu e no seu coração. O grande problema é quando o meu coração e o seu coração não contemplam a graça de Deus, nem se agradam do Senhor, nem se alegram no Senhor. Quando o nosso coração está motivado por tantas questões, por tantas coisas que passamos na nossa vida, que nós nos esquecemos da bondade, do amor, da graça e da misericórdia de um Deus que nos ama ao ponto de dar o seu Filho para morrer por cada um de nós. O maior desastre, a pior ruína, é quando o nosso coração não está edificado diante do Senhor. Não é a casa do Senhor. O nosso chamado hoje, como Davi diz, é que a casa do Senhor seja edificada no meu e no seu coração. Que nós tenhamos prazer nessa casa do Senhor, nesse edifício e na casa do Senhor dentro do meu e do seu coração. Davi, no Salmo 40, ele diz que esperou confiantemente pelo Senhor. E o Senhor firmou seus passos sobre uma rocha. Ele está dizendo aqui, o Senhor é minha rocha. O Senhor é a rocha da minha vida. Mas em terceiro lugar, do versículo 7 ao versículo 12, Davi vai nos mostrar que a busca por Deus deve ser a prioridade da vida do crente. Deve ser a prioridade da sua vida. Ele diz o seguinte: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, essa é uma palavra de Deus, uma revelação de Deus no coração daquele homem. É Deus dizendo, buscai a minha presença. Aqui não é Davi falando, é o Senhor falando. Ao meu coração me ocorre a palavra que Deus disse, buscai a minha presença. E Davi responde, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Davi clama ao Senhor para que o Senhor o ouça. Quando eu olho para Isaías, capítulo 59, versículo 1, o profeta diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o ouvido do Senhor para que não possa ouvir. Segundo a Crônicas, capítulo 7, Deus diz que ouvirá do céu a oração que for feita no seu templo. João 4, 23 e 24 ensina que Deus é espírito e importa que seus adoradores o busquem em espírito e em verdade. Davi está aqui colocando diante do Senhor o seu sentimento. Está aqui rasgando o seu coração. Senhor, ouça a minha oração. É aflitiva a minha situação. É complicada a minha situação. Eles estão atrás de mim, eles estão me observando, eles estão me cercando, eles estão agindo contra mim de todas as formas. Eu nem sei o que está acontecendo, Senhor, há dificuldade para mim aqui. Ouça a minha oração, ouça o que está passando comigo. E você precisa fazer de Deus o seu amigo para esse momento. Você precisa fazer de Deus um amigo que você saiba que está te ouvindo, que não fechou o seu coração para você, que não fechou os seus ouvidos para você, que não escondeu de você a sua mão. Senão você vai ficar como a grande maioria das pessoas, olhando para as circunstâncias, para aquilo que está acontecendo, e vai ficar pensando, Deus não se importa comigo. Muito pelo contrário. A sua segurança deve ser tal que você talvez diga, se meu pai e minha mãe me desampararem, se eu não tiver mais ninguém, se ninguém for comigo, se ninguém me ajudar, o Senhor me acolherá. Porque essa é a verdade da palavra. Porque essa é a verdade que Davi diz ao Senhor. Essa é a verdade que Davi expressa com toda a força do seu coração. Essa é a coragem de alguém que tem no Senhor a sua salvação, o seu escudo, a sua resposta às dificuldades, às suas lutas, aos seus desesperos, à sua depressão, a tudo aquilo que ele nesse momento passa. Ele está dizendo, Senhor, eu te conheço. O grande problema, irmão, é que às vezes nós não conhecemos o nosso Senhor Deus.
nós sabemos sobre ele, nós ouvimos sobre ele, nós lemos sobre ele, mas nós não temos intimidade com ele para olhar e saber que ele está cuidando de cada uma das nossas necessidades, suprindo todas as nossas deficiências, cuidando de todos os desafios da nossa alma. É esse conhecimento exaustivo de Deus que precisa estar no nosso coração e na nossa alma, para a gente entender, se eu não tiver mais nada, se eu for abandonado por todos, se eu for largado no ermo, o Senhor me acolherá, o Senhor me aceitará, o Senhor estará comigo. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo da doença, eu não preciso ter medo de qualquer outra coisa, porque o Senhor que está comigo é o Senhor eterno, Deus, dono do céu, da terra, o Senhor que me prometeu a salvação, o Senhor que me deu a salvação, o Senhor que dirige a minha salvação, o Senhor que garante a minha salvação, o Senhor que um dia me buscará para estar com Ele, vivendo em novidade de vida, vivendo uma transformação tamanha que ninguém, nem no mundo inteiro, saberá aquilo que já foi preparado para aqueles que amam a Deus. Davi conhecia intimamente o seu Deus. Davi conhecia Deus. Ele busca a Deus no meio das suas aflições. Já tinha exaltado a Deus, ele já tinha dito a Deus, o Senhor é meu abrigo seguro, o Senhor é minha salvação, o Senhor é meu escudo. Mas agora ele clama ao Deus que ele conhece, ao Deus que é o escudo. Irmãos, muitas vezes nós exaltamos a Deus. Nós não fazemos o contrário a isso. Nós exaltamos a Deus como Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuida de nós, o Deus exaltado, o Deus primeiro, o Senhor de todas as coisas. Nós exaltamos a Deus assim. Mas na hora da dificuldade, muitos caem da sua fé e perdem essa confiança em Deus. E agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? O médico diz que não tem jeito. O outro diz que é assim. O outro fala que é assim. O que eu faço da minha vida? Queridos, nós precisamos confiar em Deus. Precisamos olhar para Deus com essa confiança do salmista. Nós precisamos dizer a doença que vem, nós precisamos dizer aos nossos inimigos, aqueles que odeiam a gente, aqueles que não gostam da gente, as dificuldades presentes na nossa vida comum. Nós precisamos dizer a elas, olha, pode parar por aí, porque há um Deus que cuida de mim. Há um Deus que é o meu Senhor, há um Deus que eu tenho confiança nele, ele é poderoso, ele pode todas as coisas. Você não é páreo para o meu Deus. É como Davi diz, em quem? Vou ter medo de quem? Vou ter medo do quê? Se é o Deus que eu temo, se é o Deus que eu amo, que está cuidando de cada detalhe da minha vida. A palavra de Deus no Salmo 139 diz que Deus conhece a nossa formação, o nosso nascimento, a gente conhece, ele conhece aquela substância que ainda não se formou. Ele já conhece os nossos dias, estão escritos desde aquele tempo em que ele nos escolheu na eternidade. Então tem medo de quê? Temer a quê? O melhor que pode acontecer é a gente orar com ele, é viver com ele, é ter essa confiança de que estamos nele. Nosso clamor, nossas petições, elas devem partir não de lábios, querido. O grande problema é que às vezes parte só dos nossos lábios. As nossas petições são fracas, são ocas, porque estão só nos nossos lábios, e muitas vezes elas não estão no nosso coração. Nós estamos, às vezes, fazendo petições ao Senhor, pedindo ao Senhor, sem realmente conhecer o Senhor a quem nós estamos pedindo. As nossas petições devem sair do nosso coração. Elas devem demonstrar que nós conhecemos o nosso Deus, que nós nos submetemos ao seu poder, que todas as nossas angústias, todas as perseguições, todos os sofrimentos, todas as perplexidades que temos na vida com a maldade que às vezes enfrentamos, estão diante do Deus eterno que tem poder para destruir todas elas. Para nos fazer homens segundo o coração de Deus. Para nos fazer mulheres, que realmente desafiam todas as impossibilidades diante da ação maravilhosa de nosso Deus. Davi afirma, e eu queria que nós tivéssemos essa convicção de afirmar que Deus o ampararia mesmo que ele fosse abandonado até por pai e mãe. Aqui é uma força grande de expressão, porque normalmente o judeu não faz isso, não desampara o filho de maneira nenhuma. Mas aqui é uma força de expressão que quer dizer mesmo que eu seja desamparado por tudo,
mesmo que eu seja sozinho no mundo, mesmo que não haja um lugar onde eu possa me escorar, onde não haja um muro onde eu possa ter o meu arrimo, mesmo que não haja lugar onde eu possa me pegar, o Senhor me amparará. O Senhor estará comigo. É mais do que uma certeza, é uma convicção plena da sua segurança no Senhor. Apresente a Deus esse coração contrito, aflito, desesperado às vezes, como Davi descreve no Salmo 51, no versículo 17. Ele diz assim: sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, Deus não vai desprezar. Às vezes, queridos, nós apresentamos a Deus palavras, ditos, expressões, e às vezes até bonitas, né? Porque a gente enfeita, de vez em quando dá uma enfeitada, e fica aquela oração bonita para Deus. Está saindo só do lábio, não está saindo do coração. Precisa sair do coração. Deus vai lá no fundo do nosso coração. É de lá que procede a bênção de Deus. Quando dentro do nosso coração, com plena convicção, com plena coragem de admitir quem nós somos, nós rogamos ao Deus poderoso que nos acuda, que seja a nossa luz, seja o nosso escudo, que seja a nossa proteção. E nós podemos ter certeza absoluta, sem sombra de dúvida, de que o Senhor ouviu a nossa oração, porque saiu de um coração contrito, compungido, sofrido. Saiu expressão verdadeira, real do Senhor. Em quarto e último lugar, versículo 13 e 14. Davi diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. O Senhor é bom, não apenas na eternidade, não apenas quando você estiver com Ele lá no céu, não apenas quando tudo aqui passar. Ele é bom hoje também. Davi diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Agora, aqui. A nossa expressão de louvor, de gratidão a Deus, a nossa expressão de confiança em Deus deve partir agora. Nós precisamos crer que Deus age agora, que Ele é bom para nós agora, nesse tempo presente, nas dificuldades presentes, para que o nosso coração, a nossa alma, o nosso pensamento, o nosso coração possa se alegrar no Senhor. Eu acho interessante quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos, alegrem-se no Senhor. E eu sei que o Senhor Deus, como um famoso escritor diz, é muito mais satisfeito, quanto muito mais satisfeito nós estamos nele. Nós precisamos nos satisfazer no Senhor. A alegria é a marca da cristandade. É alegria e não tristeza. É alegria no meio das perseguições. É alegria no meio daquela igreja perseguida nas catacumbas. É alegria da reunião dos crentes. É alegria da oração. É alegria do nosso coração quando nós olhamos para o Senhor e dizemos: em nome do Senhor eu vou. Em nome do Senhor. Davi diz: eu creio, eu tenho certeza que eu vou ver a bondade do Senhor. E ele viu a bondade do Senhor. Porque ele venceu todos os seus inimigos. Ele venceu Saul, ele venceu o seu filho Absalão, ele venceu tudo. E ele conquistou o que ele queria. Ele recebeu o que ele tinha vontade de ter. Ele conhecia o Senhor. Ele afirma que ele ia ver a bondade do Senhor realizada na sua vida, ainda no seu tempo de vida. Nós precisamos ter confiança no Senhor ao ponto de dizer: a situação está difícil, está complicada, mas eu vou ver a bondade do Senhor ainda enquanto estou vivo, porque é nele que está a minha confiança. É no poder dele, é na soberania dele. Não é no que o médico diz, não é nas coisas que vão acontecer, é na soberania de Deus que tem a minha vida nas suas mãos. Davi diz: o Absalão pode me perseguir, Saul pode me perseguir, eles podem andar atrás de mim, mas eu sei que eu verei a bondade do Senhor aqui, na terra dos viventes, é aqui, é agora. E essa certeza, querido, só tem quem confia, de fato, a sua vida, a sua esperança, o seu tempo nas mãos do nosso Senhor. Salmo 100 nos convida a servir o Senhor com alegria, estarmos sempre na sua presença, pois Ele é o nosso dono. Cantar e celebrar o Senhor, porque o Senhor é bom,
A sua misericórdia dura para sempre. A sua fidelidade de geração em geração. Olha só o que o salmista lá no Salmo 100 vai dizer. Servi ao Senhor com alegria. Celebre ao Senhor na sua presença. Ele é o nosso dono. Ele cantemos e celebremos ao Senhor, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. A sua fidelidade dura de geração em geração. A fidelidade de Deus não se mostra somente quando Ele nos levar para o céu. A fidelidade de Deus se mostra agora, na vida presente, no momento presente, na manhã da segunda-feira, no dia da semana toda que você vai trabalhar, pelos apertos que você vai sofrer, pelas bênçãos que você vai receber na sua vida. A presença de Deus é constante porque Ele é eterno, porque Ele não falha, porque Ele é fiel, porque Ele gosta de nós, porque Ele nos ama. E o grande amor de Deus deve ser o motivador da nossa alegria, da nossa celebração. Celebre o Senhor, querido, mesmo que você esteja passando por momentos tão difíceis na sua vida. A bondade de Deus dura para sempre. O Salmo 135 é um hino de louvor a Deus por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Davi está nos chamando aqui a algo que a gente precisa aprender. Ele ora não por si mesmo, mas por todos quantos recebessem esse salmo. Ele sai do discurso na primeira pessoa para a segunda pessoa. Ele diz, espera pelo Senhor. Ele não está dizendo, eu estou esperando pelo Senhor. Ele diz, espera pelo Senhor. Não nos apavoremos. Não perca de vista o seu Redentor. Aumente a sua confiança. Não se esmoreça. Viva na presença de Deus agora que Ele já está conosco no tempo presente. Saber que Ele virá e será preciso, Ele vai precisamente nos abençoar. Espera pelo Senhor. Tenha confiança. Ele virá. Ele vai resolver. Ele vai atuar porque Ele te ama. De uma forma ou de outra, Ele vai atuar porque Ele te ama. Tenha bom ânimo. Tenha um ânimo bom. Eu vejo gente que só reclama. Só reclama. Tudo está ruim, tudo não tem jeito. As coisas não consertam porque não tem jeito. Porque tudo está ruim. Ora, imagine Davi olhando a situação dele. Será que ele tinha algum motivo para dizer, não, ânimo, se alegrem no Senhor, celebrem o Senhor. Ele tinha ânimo para dizer isso. A situação dele era complicada. No entanto, ele diz assim, olha, tem bom ânimo, espera no Senhor. Eu tenho visto muita gente desanimada com tudo. Com as pessoas, com a fé, com o mundo. Queridos, o nosso chamado para Deus inclui passar por decepções, inclui passar por dificuldades, inclui passar por lutas. Mas nós somos chamados a não nos desesperar, a ter esperança no Senhor. A olhar para dias em que o Senhor vai apagar o nosso coração, em que o Senhor vai trazer mensagens de graça, de poder, de bondade para nós. O Senhor vai nos alegrar, o Senhor vai fazer com que nós tenhamos ânimos de esperar por Ele. E Ele diz, fortifica o teu coração, o Salmo 112, versículo 7 diz que o coração do crente é firme, que não se atemoriza de más notícias. É isso que diz no Salmo 112. E Davi está dizendo aqui, fortifique-se o teu coração. Queridos, a esperança no Senhor é a fortaleza do nosso coração. Se nós não esperamos pelo Senhor, então tudo vai se perder mesmo. Então não há razão para esperarmos nada, não há esperança de nenhuma coisa que nós possamos ter. Fortifique o seu coração, querido. Fortaleça a sua fé. Entenda o modo de agir do Senhor. Davi, nesse salmo, certamente ele derrama sua alma diante do Senhor. E depois ele dá uma palavra de esperança para nós, para os que iam receber esse salmo. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique o seu coração. Espera pelo Senhor. Davi nos chama mais uma vez a esperar pelo Senhor. Entender o grande poder e o conhecimento que Deus tem da nossa vida. E eu quero, já concluindo, e aplicar para você esse salmo. Ele é um convite. Esse salmo é um convite. É um salmo em que Davi conta as suas dificuldades. Ele não esconde que ele está aflito. Ele não esconde que há perseguição. Ele não esconde que ele está passando por momentos aflitivos. Mas também é um hino de celebração ao Senhor. De alegria diante do Senhor. De confiança no Senhor. De esperança no Senhor. De perseverança no caminho do Senhor. E o nosso chamado desse salmo para nós hoje é ter esperança no Senhor. Fortifique o seu coração, espera pelo Senhor, tenha bom ânimo.
O que Davi está dizendo é, olha para o que eu estou passando e pense no que você está passando, mas olha para a esperança que enche o meu coração, porque ela pode encher o seu. O bom da palavra de Deus é isso, é que a gente sai de um momento de tristeza, de abandono, de sofrimento, de derrota, para um movimento de alegria na presença do Senhor. E se você está aqui hoje, se Deus trouxe você aqui hoje, certamente, talvez, Ele tenha que dizer ao seu coração, fortifica o teu coração. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. O Senhor é a salvação, o Senhor é o escudo da sua vida, o Senhor é quem tem cuidado de você. Se qualquer coisa, se todas as pessoas te abandonarem, Deus vai te acolher. Então, esse é um convite, o Salmo é um convite, para nós experimentarmos a intimidade com Deus, a doce presença do Senhor conosco. Sentirmos o Espírito Santo enchendo o nosso coração de esperança. Queridos, nós fomos selados com o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo selou o meu e o seu coração. Ele é o penhor da nossa esperança. É Ele que o Senhor vai buscar no dia final. Você é chamado a algumas coisas aqui nesse salmo. Você é chamado a confiar no Senhor e não experimentar medo em razão de circunstâncias difíceis que você possa estar vivendo. Deus é a sua salvação, Deus é o seu escudo, Deus é a sua luz. Não tenha medo das situações pelas quais você está passando. Não se sinta ameaçado. Não se sinta constrangido. Não se sinta diminuído. Ele é o Senhor. Confia nele. Você é chamado a confiar no Senhor. Também você é chamado a entender que Deus é o seu abrigo seguro. Deus é a sua rocha firme. Deus é o seu sustento. Não deixa Deus fora dos seus planos, querido. Tem gente fazendo plano e Deus não participa deles. Tem muita gente fazendo plano para o futuro, mas Deus não participa desses planos. Deus está fora desses planos. Não faça isso com o seu Deus. Ele é o seu abrigo seguro, ele é a sua rocha. Também você precisa priorizar a sua vida com Jesus. Você precisa fazer da casa do Senhor a sua morada. Preserve, abençoe, doa. Viva o melhor da sua vida aqui, nessa casa. Mas viva o melhor da sua vida na intimidade com Deus, na casa de Deus, erguida no seu coração. Viva o melhor por Deus. Viva o melhor momento da sua vida na presença de Deus. Por último, creia. Deus é bom. Deus cuida dos seus eleitos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz algo que às vezes eu fico sonhando em entender completamente. Ele diz assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não há como entender o que Deus preparou para cada um de nós. Então confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie os seus dramas, suas dificuldades, suas lutas. Espera no Senhor. Tem bom ânimo. É isso que Davi está nos dizendo no Salmo de número 27. Não se esqueça. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ame a Jesus com todo o seu coração e toda a sua alma, porque Ele é a rocha da sua vida. A rocha que guiou aquele povo no deserto. A rocha que se levantou no Novo Testamento. E a rocha sobre a qual nós edificamos a nossa vida. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agora, Deus, depois da Tua palavra, da leitura da Tua palavra, da explicação da Tua palavra, Deus, faça com que o nosso coração rejeite tudo que vem de fora. Tudo que diz, ó Deus, que não é possível, que nós não vamos vencer, que nós não temos condições algumas, ó Deus, de viver bem, de conduzir a nossa vida. Ó Deus, retira toda essa gama de coisas, ó Deus, que o inimigo colocou no tempo presente para nos diminuir, para diminuir a nossa capacidade de acreditar no Senhor. Reforça, Deus, o nosso coração no Senhor. Faça, ó Deus, com que o nosso coração seja edificado na Tua verdade.
nós possamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Ó Deus, que nós percebamos que a intimidade que temos com o Senhor está tão pequena que nós precisamos que o Senhor reforce, que o Senhor nos ajude para que essa intimidade cresça, para que o Senhor se torne, ó Deus, poderoso em nosso coração, para que nós possamos ver a bondade do Senhor, ainda agora, nesse tempo presente. Ainda, ó Deus, enquanto vivemos aqui, para que depois a vivamos plenamente na terra que o Senhor prometeu para nós. Obrigado, Deus, pela tua presença conosco. Obrigado pela presença do Senhor lá com o teu servo Davi naquele tempo, perseguido, injuriado, mas que se tornou o rei Davi, vencedor, o homem segundo o coração do Senhor, porque creu, porque viveu o que creu, porque podia explicar naquilo que cria, em quem cria, porque ele cria. Faça isso conosco. Faça com que o nosso coração se fortifique, para que nós não tenhamos a escuridão, para que nós não tenhamos, ó Deus, medo, e não temamos, ó Deus, tudo isso que vem contra nós dia após dia, que tem tornado, às vezes, ó Deus, alguns irmãos tão tristes, tão acabrunhados, mas que o Senhor, ó Deus, fortifique o nosso coração na fé, para que nós percebamos que o Senhor pode agir agora ainda, mas que o Senhor pode nos levar a experimentar o melhor das nossas vidas quando nós estivermos com o Senhor. Que nossos olhos estejam fitos no Senhor, na esperança da glória futura, mas que ainda agora nós creiamos, o Senhor está conosco. O Senhor Deus de Israel, o Senhor de todos os exércitos, está conosco. E maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Obrigado, Deus, por tua presença conosco. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos os irmãos, com todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Os irmãos, se assentem, eu tenho